Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia para crescermos e acrescentarmos, mais um dia para desenvolvermos e avançarmos. E eu quero pedir para você compartilhar o conteúdo, se não é inscrito, se inscrever, dar sempre o seu like, fazer o seu comentário, fazer-se presente aqui nesse espaço. Esse espaço é preparado, proposto, desenvolvido para você. Outro, sim, eu estou oferecendo cursos na área da teologia, não é? Com, por exemplo, teologia básica, média, avançada, a escatologia, grego e exegese. Depois eu tenho curso de oratória e retórica, tenho curso também para você, que é um curso extraordinário de hermenêutica filosófica, presto a mentoria. Então, entre em contato comigo, venha fazer um contato comigo, que eu tenho certeza que vai agregar muito para você. 62981 091777. Este é o meu WhatsApp. Se você também quer investir em projetos que nós estamos desenvolvendo missionários e aqui no canal, quer enviar um Pix, minha chave Pix também é essa, 62 981 09 1777. Muito bem, muito bem. Vamos então hoje falar da função do inconsciente, uma aula extraordinária de psicologia. Há uma destinação, há uma possível meta, além das fases ou até dos estádios, tá? Que nós tratamos e sempre abordamos dentro do contexto da psicologia analítica, e as possibilidades de desenvolvimento, elas estão muito bem presentes e propostas de uma forma muito bem desenvolvida e articulada. Outra questão que é sobre falar sobre a individuação. Primeiro vamos falar sobre individualismo. O individualismo significa acentuar, tá? Dar ênfase deliberada a algumas supostas peculiaridades, em oposição, inclusive, a considerações e obrigações de contexto coletivo. Outro, sim, também, a individuação, certo? Ela, no entanto, vai significar precisamente a oportunização de você desenvolver uma realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. É uma consideração adequada, é um não esquecimento das peculiaridades individuais, é o fator determinante de um melhor rendimento social. A singularidade de um indivíduo não deve ser compreendida como uma estranheza de sua substância ou de suas componentes, mas sim como uma combinação única ou até como uma diferenciação gradual de funções e faculdades que em si mesmas são universais. Cada rosto humano tem um nariz, dois olhos, mas tais fatores universais são variáveis e esta variabilidade possibilita as peculiaridades individuais. A individuação, portanto, só pode significar um processo de desenvolvimento psicológico, aquele que faculta a realização das qualidades individuais que são dadas, e, em outras palavras, até podemos dizer que se torna um processo mediante o qual um homem, uma pessoa, um ser, vai se tornar um ser único, que de fato ele é único. Com isso, não vai se tornar mais egoísta. E até no sentido usual da palavra, vai se procurar realizar a peculiaridade do ser. Ser é isto, como dissemos, é totalmente diferente do egoísmo ou até do próprio individualismo. Entretanto, na medida em que o indivíduo humano, até como uma unidade viva, ele é composto de fatores puramente universais, é coletivo e de modo algum oposto à própria coletividade.
a ênfase, que é uma ênfase individualística, de sua própria peculiaridade, ela representa, muitas das vezes, uma contradição frente a este fator, que é um fator básico do ser vivo. Então, a individuação, ela tem por meta a cooperação viva de todos os fatores, tá? E os fatores universais sempre vão se apresentar de uma forma individual, e uma consideração plena dos mesmos também sempre irá produzir um efeito individual, que esse não poderá ser superado por outro, e muito menos até pelo individualismo. Então, a meta da individuação não se torna outra, senão a de despojar a si mesmo dos invólucros falsos da persona, assim até como do poder sugestivo das imagens que são consideradas primordiais. Do que até agora foi se dito, do que até agora foi se falado aqui nessa live, nesse momento, nessa aula, nessa exposição, eu quero falar que as influências do inconsciente coletivo, elas também estão dentro de um mundo que nós consideramos obscuro, dentro do mundo interior e da compreensão, e se torna muitas vezes até mais difícil do que a própria psicologia da persona. E não há quem não saiba o que vai significar. Então, assumir um ar oficial ou desempenhar seu papel na sociedade, ou através da própria persona, o homem quer parecer ou aquilo, ou então não se esconde atrás de uma máscara, ou até mesmo vai construir uma persona definida a modo de uma muralha protetora. Então, nós podemos dizer que o problema da persona não apresenta grandes dificuldades intelectuais, mas se torna uma tentativa, na verdade, de descrever de um modo que todos possam compreender os processos interiores, aqueles processos sutis, aqueles processos que irrompem na consciência com uma força bastante até sugestiva. E aí, talvez, o melhor modo de ilustrar as influências seja o de recorrermos a exemplos de doenças mentais, de inspirações criadoras e de conversões religiosas. Uma excelente representação, por exemplo, da transformação interna, de uma forma até copiada da realidade, nós vamos ver exposta quando ocorre algumas questões de motivação interna e subjetiva dentro das próprias convicções dos que o ser vai nutrindo e desenvolvendo. Então, nós podemos dizer que nas mudanças patológicas da personalidade, o papel pode ser até considerado de fator geral no aspecto da individuação, porque os casos que ocorrem, muitas das vezes, são casos voltados para questões totalmente particularizadas, de forma subliminal e também inconsciente, e que vai alcançar a particularidade da própria consciência de uma forma gradual. Então, o momento da irrupção, ele pode ser repentino, ele pode ser consciente, ele pode ser instantâneo, e os leigos sempre vão estar atingidos por fenômenos que poderão até julgar ser fenômenos de ordem introspectiva. Então, nós podemos dizer que, de uma forma até bastante assertiva e de uma forma muito até experiencial também, que os processos inconscientes, eles se acham numa relação compensatória em relação à própria consciência. E o uso do propósito da própria expressão e a própria expressão da consciência é compensatória. E não se torna uma palavra oposta, por quê? Porque consciente e inconsciente não vão se achar necessariamente em oposição, mas vão se complementar mutuamente para até formar uma totalidade no si mesmo. Então, de acordo com essa definição, o si mesmo se torna uma instância que vai englobar o eu consciente e, assim, vai abarcar todo um contexto da nossa psique. Ok? Então, era isso que eu tinha para dialogar com você nesse pouco momento, nesse intenso momento e nesse breve oportunizar de ideias sobre psicanálise. Obrigado.